Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa todos os nossos irmãos através da internet. São muitos irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, versículo 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, nesta viagem. É uma viagem, são muitos navios. Senhor Deus, que o Senhor nos revista com toda a tua armadura para destruirmos os icebergs que tem no meio do caminho, Pai, e chegarmos ao porto desejado, como disse o salmista. Dê graça, força para cada um dos teus filhos em toda parte. Pedimos a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Naufrágio na fé. São Paulo está falando desses irmãos que naufragaram na fé. Na verdade, eram ministros, Himeneu, Alexandre, Fileto e muitos outros, mas esses aqui eram cabeças que naufragaram na fé. Agora, o que é fé? Fé é revelação. Naufragaram na revelação, né? Naufragaram na palavra, né? O profeta de Deus disse que as águas que salvaram Noé e a sua família foram as mesmas águas que afundaram o mundo de então. A mesma palavra que levará a noiva condenará a igreja. É a mesma palavra. Hoje, no dia que nós vivemos, é um dia de conhecimento. Nas eras, o irmão Brana disse que é um dia de tanto conhecimento que nós temos Bíblia em abundância. Nós temos mensagens em abundância. É muita mensagem, milhares e milhares de mensagens pela internet. Pregadores que você pode escolher. E assuntos que você pode escolher para seguir, para estudar. É aquilo que o irmão Brana disse, que a fé foi cortada toda em pequenos pedacinhos, né? Cada um tem a sua fé. Tem a fé batista, tem a fé pentecostal, tem a fé nas testemunhas de Jeová, tem a fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo, a fé na Trindade, tem a fé na política. Fé. Mas existe uma fé. Há uma só fé. Eles naufragaram. E pensando no Titanic, o homem mostrou a sua inteligência, né, a sua sabedoria, lançando ao mar aquele gigante, né? E a sua viagem inaugural parecia que seria um sucesso e foi um desastre. O Titanic ia ricos, também ia pobre. O Titanic tinha muita festa, tinha muito uísque,
muita orgia. Titanic, na verdade, parecia uma cidade. E quando eles estavam para sair, eles disseram: com esse aqui nem Deus pode, nem Deus afunda, né? Só que foi um dia que Deus ouviu. E quando eles estavam no meio do mar, não foi na beira da praia, não foi chegando em Nova York, no meio do mar, mais de 1.000 metros de profundidade, ou 1.500 metros de profundidade ou mais, grande iceberg. E eles iam brincando, se divertindo. Eu li um pouco a história, ao filme, e eles vinham se divertindo, e outros navios estavam avisando do perigo. Mas a confiança era tão grande que eles tinham naquele navio, naquela estrutura, né? A confiança era grande. Você vê uma pessoa que pertence ao islamismo, a confiança é grande ali, que morre é salvo. A confiança numa pessoa que crê na Trindade é grande. A confiança do unicista, ele é um Titanic também. Ele crê que aquilo não afunda, que aquilo ali, saindo dali, está perdido. Que aquilo ali lhe leva para o outro lado. Então, aquelas mais de 1.500 pessoas ali estavam confiando naquela engenharia, estavam confiando naquele navio, naquele piloto, naquela tripulação. O irmão Brana disse: é como você confia no seu pastor, você segura suas palavras entre a vida e a morte, porque você teve a revelação dele. Eles não sabiam que um iceberg estava lhe esperando, que eles não iam conseguir desviar. Parece que isso foi em 1912. Eles não iam conseguir. Mas tinha gente dormindo, festejando, se embriagando, prostituindo dentro daquele navio. Você veja bem que Jesus disse que do coração do homem saem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios. Tudo que é ruim sai dali de dentro. Por isso Jesus disse: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer limpar esse coração. Eles não sabiam do perigo. Talvez você não saiba do perigo que está na sua frente. Você está confiando demais. É como o dualista, que nasceu naquela mensagem dualista, ele está confiando. Mas veja só aquele iceberg. Aquele iceberg estava ungido com o juízo de Deus. Era um bloco de gelo, uma montanha de gelo, tão forte para partir o aço, para destruir aquela parede. Não era de madeira. Aquele impacto. Veja quantos Titanic tem afundado nesse dia. O iceberg da política, da religião, daquela falsa mensagem de uma denominação, do mundanismo também.
o gelo, partir o aço, fazer um rombo no casco do navio, levar centenas de pessoas a óbito, ao desespero. E o profeta diz, eles estavam cantando jazz, logo mais perto, meu Deus, de ti. Quando estava tudo bem, estavam no rock and roll, estavam no jazz, estavam dançando, se embriagando. Quando chegou o perigo, mais perto, meu Deus, de ti. O hino mais espiritual. Você sabe que mais perto, meu Deus, de ti não é como esses gospel, não. É o hino mais espiritual, mas não adiantou. Não adiantou cantar um hino mais espiritual, fazer a oração mais profunda, dar as ofertas, e a igreja, já era tarde demais. Você colocou a sua fé numa coisa errada. Você colocou sua fé em uma mensagem errada. Você nasceu em um reino errado. Mas foram avisados? Claro que foram. Estão sendo avisados? Claro que estão sendo. Mas o que fizeram? Como diz a história, riram, zombaram. Ele dizia, estamos afundando. Quando o rádio chegava avisando, eles zombavam. Hoje, zombam dessa mensagem. Zombam da mensagem de uma só pessoa. Debate contra essa mensagem. Há uma Semberg te esperando. Era aço. E o que esperava era gelo, uma montanha de gelo. Ungida. Ungida com o juízo de Deus. Ali estava o juízo. Como Nabucodonosor era o juízo de Deus para Israel. Tito era o juízo de Deus para os judeus que crucificaram a Jesus Cristo. Hitler era o juízo de Deus para os judeus, para os filhos dos judeus. Aquele iceberg era o juízo. Você não deve misturar política e religião. Deus não mescla, Deus separa. As pessoas hoje brincam. O profeta nos ensina, você deve parar de brincar de igreja. Debate. O profeta fala aqui numa mensagem que eu estava lendo hoje. Perguntas e respostas, número 9. Olha só como as pessoas brincam, né? Ele disse, o João da ilha de Pátimo operava sinais e maravilhas. Então João desse dia tem que fazer a mesma coisa. Não, você não pode mudar a mente de Deus. O profeta de Deus disse que João Batista, na mensagem de Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele disse que João Batista foi um pregador, que Jesus não foi um pregador de tanto destaque, um pregador enfático, não, como João Batista. João Batista não operou um milagre, ele foi só o precursor do milagre. Jesus operou sinais e maravilhas, João nenhum.
João não abriu nenhum olho de cego, não curou ninguém de problema de coluna, ele só era batista, batizador, precursor. Apocalipse 10, 8 a 11, João é para profetizar outra vez, como está fazendo. Não enviou João para isto, mas Deus continua curando, operando maravilhas. Através da noiva, ele continua operando. Mas existe mais milagre entre a falsa vinha do que na verdadeira vinha? A falsa vinha tem milagre. Porque eles não tinham milagre como nos dias do irmão Brana. Mas quando vem a noiva, ela não vem para operar milagres. Deus opera. Ela vem, a noiva vem nesse dia, ela aparece nesse dia. Para profetizar outra vez. É ministérios que têm naufragado. Brincando. É um Eisenberg. Somos de aço, mas ele rebenta o aço, ele está ungido com o juízo de Deus. O anticristo vem ungido com o juízo de Deus para os desobedientes na grande tribulação, que haverá uma perseguição. Esta não é a condição em que as pessoas estão hoje em dia. Deixe que Deus abençoe a um homem e coloque um pouquinho de confiança nele, e ele se tornará um sabe-tudo. Ele se torna. Ele começará uma organização, ou ele fará alguma coisa que seja diferente. Como caíste do céu, ó Lúcifer? Quando você vê um homem assim, qual o título dele? Lúcifer. Como caíste do céu? Eles achavam que podiam desafiar a Deus? Deus o esperava no Eisenberg. Você acha que você pode desafiar Deus? Deus é essa mensagem que tem vida. Não é uma repetição, é uma mensagem. Não é uma religião de segunda mão, não é uma missa, é uma mensagem. 71, isto é, Deus tem um tempo difícil, tratando de conseguir alguém com quem ele possa tratar e que se mantenha humilde. O problema é o homem se manter humilde, manso, que permaneça em seu lugar até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Crê você isso, vê? Um homem que Deus possa abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem, não ser um anjo ou um Deus. Então, logo que um homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha que lhes foi dada, ele deseja se tornar um Deus, ele deseja se tornar um anjo, ele deseja se tornar uma grande pessoa. O que eu faço é todas essas coisas. Essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém a quem ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos. E quanto mais ele o abençoe, como é que fica esse homem? Menor o homem se torna. Foi que João Batista disse: ele cresce e eu diminuo. Quanto mais Deus nos abençoa, mais a gente desaparece. Ele é que tem que aparecer. Nós temos algo aqui
Nessa mensagem, tratando de fazer um serviço, note, Deus disse ao profetas, 319, come o rolo. No Antigo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isso seria feito. Está acontecendo bem diante de vocês. Olha, irmão Brana falando em 65, ele está acontecendo bem diante de vocês. Quando ele prega o 6º selo, 371, ele disse assim, ele diz, está acontecendo diante de vocês. E eles estavam vendo? Não, porque ele disse aqui, ó, quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo, aqui mesmo nessa reunião. Duvido muito se chegar a vê-lo. Ou não, vejam, o que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. O quê? Tem algo aqui diante de vocês. A igreja não podia enxergar. Eles enxergavam o profeta do Antigo Testamento, comendo o livro, o rolo. Não enxergavam o profeta do Novo Testamento comendo o livrinho, profetizando para eles. Não podia ver ali o novo nome, o 7º selo diante deles. Deus em carne, Elohim mesmo. A igreja hoje enxerga a Brana comendo o livrinho. Não enxerga a esposa, João, comendo hoje. Sempre foi assim. Quando Jesus veio, eles estavam na lei de Moisés e pegaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Jesus disse, mas Moisés falou de mim. Eles estavam pegando o pão já velho, a mensagem do passado. Jesus não podia vir com a mensagem de Moisés. Paulo não podia vir com a mensagem de Pedro, sendo que era tremenda mensagem. Mas a mensagem de Pedro era por uma era por uma dispensação. Irmão Brana disse, eu queria ver alguém se levantando e dizer, eu vejo. Mas ninguém levantou. Nem a sua família pôde ver. Porque era para esse dia. Nós temos algo aqui. Era de Éfeso. Você pode ver que Davi cortou a cabeça do Golias com a própria espada dele. A própria escritura, mensagem, que vocês debatem, joga na internet, é com ela mesma que cortamos a cabeça do Golias. E é mesmo, nós não desviamos dela. Paulo havia sido um instrumento para trazer multidões de ovelhas gentias. 31. Ele as alimentou e cuidou delas, até que produziram fruto digno e foram preparadas para se encontrarem com o Senhor como componentes da noiva gentia. Gente, você tem que usar a mensagem do irmão Brana, não argumento de pregador. Não. Irmão Brana disse, diga o que eu disse, ou não diga nada. Ao tempo em que foi dada a revelação segundo a tradição, Paulo já havia morrido como mártir, mas João continuava em seu lugar fazendo exatamente como Paulo tinha feito nos dias do seu ministério. Veio da ilha de Pátimo.
foi para Éfeso, onde estava Maria, a mãe de Jesus, e se tornou pastor daquele grupo. Paulo morreu em 68, 69, ele e Pedro. Mas João veio e deu continuidade àquele ministério, àquela mensagem, até que entrou a outra era. João não foi o primeiro mensageiro, ele não foi o mensageiro dispensacional, mas ele seguiu a mensagem do mensageiro, mesmo ele sendo apóstolo, ter andado com Jesus. A morte de Paulo, antes dessa revelação de ter sido dada a ele, não anula de maneira nenhuma o fato que ele era o mensageiro à era da igreja de Éfeso. A morte do irmão Branham não anula, ele será o mensageiro à era de Laodiceia até o fim. Mas tinha que ter outro para dar prosseguimento a esta mensagem, para que a noiva se reunisse. Tinha que ter alguém para tomar essa espada, alguém que fosse sincero. Agora o problema que acontece é esse aqui. Era de Esmirna, página 102 da Gravações da Voz de Deus. Agora, não acho estranho que esse seja o caso, porque Paulo estabeleceu esse padrão sobre a mão de Deus. Somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios. Para aquele dia, observe também, pela ilustração precisa na palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu. Porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviriam. Ele cita Emineu e Alexandre. Eles naufragaram na revelação. E eles chegaram a dizer que a ressurreição já tinha se dado. Quando Paulo estava anunciando uma ressurreição, anunciando um rapto, e eles se colocaram como opositores à mensagem. Aí eles se deram com o iceberg do juízo de Deus, e os seus Titanic naufragaram. E você sabe que quando o Titanic naufragou, centenas morreram. Quando o Titanic, Coré, naufragou, com Datã, Abirão, On, milhares morreram. É os Titanic que estão naufragando. Os Titanic, Soto, Santiago, Thomas, Jesus, homem daquele de Porto Rico, que morreu com cirrose. Milhares morreram. Por quê? Eles se depararam com o juízo de Deus. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. A luz tem que continuar através de outros. Paulo morreu. São João continuou. São João morreu, Policarpo continuou. Não quer dizer que Policarpo era o mensageiro da era. Não. Ele estava ali porque ele era ajudante do mensageiro. Agora, Deus escolheu a Policarpo, discípulo de São João. E Policarpo só se manifesta quando São João morre. Policarpo também foi mártir.
Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Não é o que o sobrinho do irmão Cole fala hoje contra o irmão Brana? Tem que aprender a falar só o que o mensageiro falou. Jesus disse que as pessoas tinham que crer através da mensagem dos apóstolos. Mas no concílio de Nicéia disseram, não, nós vamos ficar com a mensagem de Jesus, batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você viu no que deu? Porque se eles receberem a vocês, recebe a mim. Se eles ouvirem a vocês, ouve a mim, porque eu estarei em vós. Aquele Espírito Santo que estava no irmão Brana, está na esposa hoje. Hoje é o dia dela. É o dia que ela profetiza outra vez. Mas através da mensagem de uma só pessoa, que todo o inferno está contra, que Satanás odeia. E ele quer colocar esse esparadrapo de todo jeito na nossa boca. Pessoas incapacitadas, sem ministério. Nós não falamos isso para nos exaltar, mas eles são incapacitados, invejosos. São invejosos. Veja o que carrega esse Titanic. Está pesado demais. É hora de descarregar, meu irmão. É hora de esvaziar para que Deus entre, para que você receba o Espírito Santo na sua vida, no seu ministério. Ainda há tempo. Mas teve uma hora que não dava mais tempo de desviar. Eles brincaram demais. Da mesma forma, vocês brincam demais. Zombam. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse, 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue. Você pode ver que logo entra aquela doutrina dos Nicolaítas, o cavaleiro do cavalo branco. Logo ele transforma na doutrina de Balaão, e o fim é a doutrina de Jezabel. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz. Vocês estão ouvindo? Vocês estão prestando atenção? Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Quando você chega no livro de Jeremias, o Senhor disse, esses profetas têm profetizado, mas eu nunca os enviei. Esses pregadores têm pregado, mas Deus nunca enviou. Não importa quantas verdades eles trazem, mas Deus nunca os enviou. João Batista era o homem enviado de Deus. Agora, Deus te revela o homem que ele tem enviado, porque o homem que ele tem enviado, ele traz a sua mensagem. Vamos terminando. Paulo, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizer o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu
de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Nem ele. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. E então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que vocês estejam começando a ver isto, diz o profeta. Agora, página 133, a era de Esmirna. Agora, talvez você possa compreender agora, porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Você sabe que são os fundamentalistas? Mombrana disse, eu não concordo com eles. Porque eles não têm revelação, eles têm letra. Mombrana, não concordo. E nem com os pentecostais. Os pentecostais é uma mistura, é uma confusão. Como aquele padre diz para o irmão Brana. Irmão Brana, os luteranos sabem quem é seu mensageiro. Os wesleyanos também. E os pentecostais? Eles não sabem quem é seu pai? E assim a igreja hoje está confusa também. Porque ela está misturando mensagem com pentecostalismo. Os seus encontros têm que ter pentecostalismo. A gente tem visto isso aí, quando eles estão enchendo os altares. O irmão Brana disse que os altares iam ficar cheios, com pessoas para receber o Espírito Santo. Agora eu pergunto a vocês, pregadores, como é que vocês sabem que eles receberam? Os pentecostais dizem que quando falam em língua. E vocês? Vocês, pregadores da mensagem, chamando o povo para receber o Espírito Santo. Mas como é que você identifica? O irmão Brana disse, a evidência de receber o Espírito Santo é poder receber a mensagem da hora. Não é você pular, gritar, chorar. Não, não. É você poder receber e depois viver essa mensagem da hora. Vamos terminando aqui, meus irmãos. Eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Não acrescenta nada. Só diga isto, só creia nisto. O que é BRANHM? É perfeito, é perfeição. Essa é a mensagem. Agora você veja só, veio uma carta que o irmão Brana manda para o falecido doutor Lee. Lee veio, e no parágrafo 28, uma carta áudio. Se fosse escrita, podiam dizer que tinha falsificado, mas áudio. A voz de Brana, a voz que os seus filhos sabiam que era do seu pai, que a esposa sabia, que os irmãos antigos do tabernáculo sabiam que era do irmão Brana. Você pode colocar com as fitas hoje e dizer, é do irmão Brana. E ele disse ali, GRAHAM, é 6 letras, significa o mundo, o homem. Mas BRANHM é perfeito, é perfeição. Graças a Deus. É meio difícil para o povo do aperto play, porque não sai de Jeffersonville essa fita. Essa fita não foi enviada a Jeffersonville. A coisa mais importante, a chave do novo nome, estava com o irmão que mais tarde pregou a dualidade, que foi a carta áudio. Ali onde irmão Brana não diz Abraão, ele diz Brana mesmo. Como Deus falou para ele,
Quantos picos tem aquela montanha? Quantas letras tem o teu nome? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé? Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado. Mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos estes pontos para ajudá-lo a entender, encaixar toda a Escritura. Pai Celestial, te damos graça por esta hora, sabendo, Senhor Deus, que vamos nos desviar do iceberg da ira de Deus. Mas o que o homem semeia, isso ele colhe. Se ele semeou vento, ele colherá tormentas. Senhor, ajuda a tua igreja, que está dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. A tua igreja, esposa, que está crendo na mensagem de uma só pessoa. Dê graça, força, fé para ela. Ao passo que muitos, como Emineu e Alexandre, têm naufragado nessa revelação. Pai, ajuda os teus filhos em toda parte. Cura os enfermos. Ajuda o nosso irmão Derli, que deu uma crise e teve que ser internado novamente no hospital de clínica. Estenda a tua mão de misericórdia, dando vida para ele, porque ele tomou a decisão ontem para se batizar. Senhor Deus, e sabemos que o Senhor ouve a decisão, como o Senhor ouviu aqueles blasfemos, orgulhosos, exaltados, sabe tudo, dizendo que aquele navio nem Deus afundava. O Senhor ouviu e preparou o juízo lá na frente, lá no meio do mar. O Senhor ouviu a decisão do irmão Derli. Ó Deus, o importante é a decisão. O batismo é o símbolo. Toma ele nas tuas mãos e dê a ele, Senhor, saúde e força. O irmão Flávio, da mesma forma, ali no hospital de São Paulo, afasta aquelas dores do teu filho, dê a ele força, que ele receba alta para ir para sua casa, Pai, que o melhor lugar é em casa. O hospital tem uma atenção, o médico ajuda, Pai, mas em casa é cuidado pela família. Dê a bênção para o irmão Flávio e a irmã Denise. Dê força para a irmã Gelusa, Pai. Abençoa, irmão Derli, esteja ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.